O nome científico da ayahuasca, uma combinação de plantas usadas em rituais indígenas, é Banisteriopsis caapi. Vem da palavra carrap, que é como o povo da minha convidada, da Era Tucano, chama a planta. A minha pronúncia foi boa? Carpi. 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 Isso. Dayara, qual é a importância da carpi, da ayahuasca, para a sua gente? O carpi, para nós, dá origem a todo o conhecimento do nosso povo e se encontra na história da origem da humanidade mesmo, né? Na história do povo Iepamaçã foram criados primeiro dois homens, que um era o homem tucano, o do hétero, e outro o dessano, o boreca. E eles estavam muito sozinhos nessa criação e pediram para criar o resto da humanidade. E aí eles foram falar com o avô do universo, com a grande avó primeiro, né? Foram falar com a avó, falaram, vó, legal e tal, gratidão pela vida, né? O mundo é lindo, mas assim, estamos muito sozinhos, então a gente queria, assim, mais colegas, porque todos os bichos têm os montes e só tem nós dois. Aí ela falou, entendi, vai lá falar com o seu avô, que ele vai ajudar vocês, né? Eles foram lá em cima na casa do trovão, falar, avô, a vovó mandou a gente pedir ajuda para o senhor para criar o resto da humanidade. Ele falou, entendi, tá bom. Então, passou para eles instrumentos sagrados, que são instrumentos de cerimônia, e falaram, pega aqui, com isso aqui vocês vão fazer, né? Mas ele não passou manual de instruções, sabe? Aí eles ficaram olhando assim, sem saber muito o que fazer. E quando eles saíram, o avô falou, olha, saindo aqui da minha casa, da minha maloca, ali no cantinho tem uma folha, tem uma árvore de coca, vocês comem um pouquinho daquela coca e depois comem e fazem um vomitório lá num buraco lá do rio e vocês vão ver, aí vocês vão poder completar essa missão ali. Aí eles fizeram isso e nasceram, daquele buraco no rio, daquele vômito, nasceram duas mulheres. Mas essas mulheres não tinham vagina, não tinha essa coisa. Aí eles falaram, vocês são nossas irmãs, nós somos mais novas, vocês nem sabem o que a gente está fazendo aqui, então a gente vai ali no canto, vem com nós. Elas foram lá comportadinhas, né? Aí eles chegaram depois, pararam numa ilha, fizeram lá uma casinha lá, botaram os instrumentos e falaram para as mulheres, você está lá, Cláudia? Fica lá que a gente está fazendo coisa séria, isso é coisa de homem, macho, a gente vai fazer o resto da humanidade, então vocês aguardem, né? E aí a irmã mais nova que estava lá sentada morrendo de curiosidade falou, quer saber? Vou dar uma olhada, vou ver o que era. E elas vão lá e mexem naquilo, e elas fumam o tabaco, comem a farinha de coca, comem a farinha e engravidam, né? Ficaram assim meio desesperados, porque nunca tinha tido uma gravidez na história, né, da humanidade. Nasce uma criança que é muito especial, que é como uma entidade ali, que é o dono das flautas, e que eles levam para a casa do trovão. E outro parto é o parto do carpi. Nasce um ser, uma criança feita de cipó. E quando ele nasce, na hora do parto, todos os bichos da floresta que estavam ali olhando, os macacos, a anta, todo mundo fica olhando assim para ver o que vai acontecer, eles ficam meio atordoados, ficam meio assim, sem conseguir se mexer. Daqui a pouco a anta pira, né? A anta começa a dar uma pirada assim, começa a fazer uma zoeira com uma flauta, e o guariba fica assim, todo mundo, os macacos ficam muito incomodados, o guariba vai lá, rouba a flauta da anta. E no meio disso começa a nascer essa criança, e quando a criança nasce, essa criança de cipó, a mãe pega a criança no colo, coloca num balaio, né, numa cesta toda desenhada, e aí começa a pintar o corpo da criança, e os homens e os bichos começam a ver desenhos muito coloridos e muito diferentes, e começam a cantar e falar línguas diferentes. Então nascem as línguas, e quando nascem as línguas distintas, nascem os povos. Então o nascimento do carpi, o surgimento da ayahuasca, para nós é a origem de tudo, a origem da cultura, da civilização, de todos os conhecimentos, né? E é dali que vem toda a expressão, né, humana, né, que nós carregamos até hoje. Eu gosto muito dessa história.